Meu nome é Kate Gabriela Flenick Moraes, sou de Curitiba, Paraná. Sou formada em licenciatura em matemática pela UTF-PR, então até por isso mesmo que eu estou com a UTF aqui, mas eu estou no mestrado agora na Universidade Federal do Paraná, que é aqui no Paraná nós temos 2 federais, então eu formei na UTF na graduação e agora eu estou no mestrado. A minha orientadora de mestrado é a professora Elisângela Campos, que eu convidei ela para assistir, e eu também convidei a minha professora orientadora do TCC da UTF-PR, porque, embora eu esteja no mestrado agora, muitos estudos que eu vou mostrar para vocês foram durante minha graduação, então até por isso que eu convidei as duas a assistirem. Então, eu tive um vínculo muito forte com a minha orientadora de TCC, porque ela acompanhou toda a minha trajetória da universidade, seja com disciplina, estágio, ou até programas de bolsa, TCC. Então, vai ser... E agora, como eu estou com outra orientadora, é como se eu estou naquela sensação, sabe, reunião de pais e mestres, que daí a professora vai falar com os pais. Eu estou meio que nessa sentimento assim. Durante a graduação, eu fiz 2 anos de PIBID, né, PIBID de matemática, eu fiz 2 semestres de estágio obrigatório, e eu fiz 1 ano e meio de residência pedagógica, 1 semestre de PET. Então, eu entrei na universidade já querendo atuar em sala de aula, enfim, trabalhar com os estudantes. Atuei principalmente com os 6º e 7º anos nos programas de bolsa, nos estágios, e as atividades que eu vou mostrar para vocês, né, foram a primeira parte, foi durante o meu estágio obrigatório, lá em 2017, e a segunda e terceira parte, né, que eu vou mostrar para vocês, foi realizada durante o meu residência pedagógica. Mas as 2 propostas, esses 2 momentos, foram com turmas de 7º ano. Acho importante contextualizar, porque eu vou abordar a história de mulheres matemáticas, mas eu também vou apresentar para vocês atividades que eu propus durante o meu estágio e residência pedagógica, que foram resultados, foram frutos, né, do meu trabalho de conclusão de curso. Enfim, a apresentação que eu vou apresentar para vocês hoje, né, o trabalho, no caso, se chama História de Mulheres Matemáticas, Possibilidades na Escola. Então, como eu comentei, foram algumas atividades que eu fui propondo durante a minha permanência no estágio obrigatório e no residência pedagógica, que foram frutos do meu TCC também. Então, o meu TCC ele foi orientado pela professora Luciana Schreiner, que também me acompanhou em todas as atividades que eu vou mostrar para vocês durante a UTF-PR. Mas antes de começar de fato, eu gostaria que vocês interagissem comigo pelo chat ou pelo microfone e pensassem o nome de 3 cientistas. Newton, Marie Curie, é assim? E o marido dela. Foi os 3 que veio primeiro na minha cabeça. Ah, legal. Alguma ideia a mais? A Virginia falou uma mulher de álgebra que também tá na minha cabeça, mas eu não lembro o nome dela, é Nau. A Mônica sabe. No Éder? Acho que é isso. Ah, legal. Então surgiram aí 2 cientistas homens e 2 mulheres. Então, normalmente, né, se eu saísse da escola hoje, eu ia falar Einstein, por exemplo, que vem na nossa cabeça e é muito natural. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o termo cientista, ele não define gênero. Cientista pode ser referido tanto a homens quanto a mulheres. Então, quando essa pergunta foi feita na escola, né, durante os meus projetos, o que foi respondido? Essa pergunta, essa é a foto do quadro, né, que eu tirei durante a aula, no ano de 2019, e era para sétimos anos A e B. As 2 turmas disseram Einstein, Stephen Hawking e Newton. Em particular, a turma A respondeu Tolstói e a turma B também mencionou o Franklin e o Peter Vaughan.
aí eu fiz uma breve pesquisa, porque eu não conhecia esses 3 nomes, e acabamos descobrindo que Toy Story não existe. Na verdade, eu acho que fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo mesmo, né? Porque existe o Toy Story, e o Franklin e o Peter Vaughan são 2 personagens do jogo GTA. Então trouxeram o nome de 3 homens, né? E essa associação da ciência com essas 3 figuras aqui. Então, por que estudar ou apresentar sobre a história de mulheres matemáticas? Então, durante a história da matemática, ao longo do percurso da matemática, houve uma predominância masculina. O que isso quer dizer? As mulheres eram proibidas de estudar matemática, ciências, física, astronomia. Nós não éramos permitidas em entrar em lugares para estudar. As nossas histórias não foram escritas, foram apagadas e queimadas. Então, ou não foram escritas, ou até mulheres tinham que usar pseudônimos masculinos para serem publicadas suas autorias, suas obras. Somente em 1879 surgiu uma lei aqui no Brasil, durante o Império Brasileiro, que mulheres puderam ser permitidas de entrar na universidade. O que isso chama atenção? Não tem 150 anos que nós pudemos entrar nas universidades. Inclusive, esse decreto ele é muito interessante porque ele descreve uma reforma no ensino médio, digamos assim, né? E o primeiro e o segundo grau, que eles chamam, o ensino preparatório antes da universidade, e descreve as 2 universidades, assim, 2 faculdades, que seria a área de Direito e Medicina. E no artigo 24, parágrafo 20, se eu não me engano, ele diz: é facultado o direito de matrícula às pessoas do sexo feminino. Então, a partir desse parágrafo, permitiu que pudéssemos estudar ciências. Outro motivo para estudar e apresentar, porque as ciências exatas, tecnológicas e suas profissões ainda são vistas como masculinas, conforme Luz e Casagrande. Além disso, quando nós estudamos ou apresentamos, não estamos apenas apresentando uma biografia, nós estamos fazendo resgate dessas figuras, um resgate de uma cultura e um resgate de um conhecimento que ficou excluído por muitos anos, ficou esquecido, apagado. Além disso, né, durante o ensino fundamental médio, por exemplo, não é apresentado a figura de uma mulher, o destaque de uma mulher, né? Às vezes, matemática, principalmente. E mesmo Marie Curie, que foi mencionada, não se é dada tanta ênfase à história delas, como contribuições dela. Ela é mesmo mencionada como alguém que ganhou um prêmio Nobel, infelizmente, né? E acaba sendo apenas uma figura dentre tantas outras que aprendemos, como Tales, Pitágoras, Bhaskara, enfim, durante a escola. A intenção de apresentar para as crianças na escola é que essas mulheres, essas histórias, possam servir de inspiração e perspectiva de futuro. Elas que elas possam escolher as profissões que desejem, que almejem, né? Tenham possibilidades. E, além disso, na graduação, esse ciclo também pode se repetir. Durante a minha faculdade, né, durante a minha permanência da graduação, eu não foi estudado história de mulheres matemáticas que não partisse de mim, então não era apresentado, não foi dado ênfase. E eu gostaria de jogar essa pergunta para vocês mais para frente. Antes, eu só vou mencionar aqui na escola, eu peguei esses 3 livros, né, que eu gostaria de mencionar, por exemplo, junto esses 3 livros do Dante, que 2015, 16, 17, eles mencionam 40 nomes de cientistas, dentre eles astrônomos, físicos, matemáticos, e nenhum destes nomes são de mulheres. São mencionados 40 nomes durante esses 3 livros, né, sendo cada um livro didático de matemática durante o ensino médio. Então, novamente, né, trazendo exemplificar que a gente sai da escola sem conhecê-los, infelizmente. E como está na graduação? Eu gostaria de saber sobre vocês aí na UFSC, se
alguém já fez a disciplina de História da Matemática? Se vocês estudaram sobre alguma mulher matemática na graduação de vocês, pode comentar brevemente. Então, tu mencionou que só durante a tua graduação, né, só tu começava tipo, a questionar sobre isso, e daí eu parei para pensar sobre isso, porque eu acho que eu vi, tipo, durante a graduação, quer dizer, não acabei ainda, né, mas acho que eu só vi numa disciplina de seminário, assim, bem rapidamente, assim, sobre essa questão de mulheres na ciência e tal, mas também, tipo, de citar nomes, eu não tenho essa lembrança, assim, de alguma disciplina, sei lá, teórica, de ter citado nomes de cientistas, de matemáticas, não lembro. Interessante. Mas foi mencionado, já é um caminho andadinho, digamos assim, né? Mas para exemplificar, eu trouxe a ementa de quando eu estava na UTF, essa aqui foi a minha ementa, né? Que foi dividido em apresentações. E aqui mencionam 17 nomes de matemáticos e outras 6 comunidades, né? Por exemplo, a egípcia e a babilônica. E dentre estes nomes, em nenhum momento é dado ênfase à produção científica de conhecimento de mulheres ou algum destaque de nome de uma mulher. E ao lado, né, essa aqui é a ementa da UFPR. Na UTFPR, a disciplina, por enquanto, é obrigatória. Eu ouvi falar que vai se tornar optativa. Na UFPR, essa aqui é a ementa, a disciplina é optativa, ela foi aprovada, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui, em 1974, a princípio, né, não soube de atualizações, então tem 48 anos, e ao longo, ela é mais detalhada, né, traz realmente destaques de nomes de matemáticos, ao todo 32 nomes, e destes 32 nomes de cientistas matemáticos, em nenhum momento é destacado uma mulher. Mas, né, afinal, quem podemos abordar na escola? Que mulher matemática podemos abordar? Que questionamentos podemos fazer dentro das escolas? Mas é real isso de, na nossa graduação, só se partir do nosso interesse. E eu acho que ela ia falar alguma coisa também, caso, agora que eu sem querer clicar no teu botão, dá para ela dar uma fala ali que ela ia falar. Que você tinha perguntado sobre professores terem falado, né? E eu achei muito legal que, em grande parte das matérias que eu fiz, com os professores mais antigos, assim, quando eu falava um pouco sobre esse problema, eles mandavam um pouco não, se preocupa com outra coisa, sabe? Tipo, vai estudar matemática, não se preocupa com esse tipo de coisa. Que é uma coisa, infelizmente, frequente. Mas teve outros professores, como foi o caso das 2 álgebras que eu fiz, que eles fizeram questão de apresentar os resultados e aí parar tudo para contar um pouquinho da história das matemáticas envolvidas nos resultados. E aí eles não faziam isso para os matemáticos em si, tipo, ou faziam só um comentário rapidinho, mas quando eram matemáticas em si, eles abriam um espaço. Então, e os dois são, tipo, professores mais novos, assim, então eu vejo que é uma coisa que está sendo construída ainda, e graças a Deus. Poxa, muito bacana saber isso. Já é um grande passo, né? Aos pouquinhos vamos conquistando. Então, dando só um panorama geral do que eu vou apresentar em seguida, né? Eu estudei e apresentei sobre a Hipátia de Alexandria, a Gabrielle M. du Châtelet e a Ada Lovelace. E que tipos de materiais, né, foram usados? Eu utilizei de livros didáticos ou de apoio, no caso, eu utilizei um livro paradidático, né, que foi um achado, textos existentes em artigos, textos criados ou adaptados, materiais didáticos adaptados. Então, essas são possibilidades de propostas. E que tipos de perguntas podemos criar, né? Realizar? Perguntas de interpretação de texto, né? Quando forem apresentados alguns textos já. Perguntas de opinião, a própria discussão de gênero. Perguntas de associações e relações matemáticas. Perguntas de conscientização e informação cidadã. Mais em específico em discussão de gênero, que foi onde eu trabalhei um pouquinho mais, o que os documentos abordam sobre isso, né? As diretrizes curriculares nacionais, as diretrizes curriculares do Estado do Paraná,
a Base Nacional Comum Curricular e os parâmetros curriculares nacionais são documentos oficiais da educação que regem, fundamentam e normatizam a prática pedagógica. Então, eles nos ajudam a fazer direcionamentos quanto à nossa prática docente e eles fundamentam e promovem as discussões de temas abrangentes, urgentes e contemporâneos de forma transversal pelas disciplinas e abordam encaminhamentos metodológicos e recursos didáticos. Então, eles abordam a importância de abordar temas urgentes, como é o caso sobre a discussão de gênero, por exemplo, mas de forma organizada e transversal por todas as disciplinas. Então, tem que passar por todas elas de uma forma que seja coerente à grade curricular de cada ano. Por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, existem 5 temas transversais, as quais as discussões dessas mulheres são contempladas em 2 delas, que seriam a pluralidade cultural e orientação sexual. A pluralidade cultural, ela vem com a ideia da gente mostrar que a matemática não é pertencente a um grupo específico, mas ela é possível de ser aprendida por todos, de várias regiões do mundo, de várias culturas. Não apenas de aprender, mas ensinar também. E a orientação sexual, ela vem no intuito de entendermos a condição macrosocial para resolver questões. No nosso caso aqui, é mostrar, evidenciar a matemática, e eu falo como área de conhecimento, com o intuito de deixá-la de ser uma área somente masculina. Então, é nessa direção. A Base Nacional Comum Curricular, ela teve 3 versões ao longo das suas discussões de 2014 e 2017. A primeira versão continha os termos gênero e orientação sexual, mas a bancada conservadora gerou muita discussão e muito atrito e fez com que as 2 próximas versões retirassem essas 2 palavras. Então, elas foram muito rudes, assim, muito intensas, muito atrito foi criado. No entanto, como é um tema urgente e necessário, houve-se a promessa de que seria criado um documento específico para essa área de gênero e orientação sexual. Houve uma promessa, houve. Além disso, dentro da BNCC, é apresentado conteúdos matemáticos que podem ser abordados no 7º ano e as possibilidades que eu vou mostrar para vocês em seguida, né, são contemplados os seguintes assuntos: números inteiros, expressões numéricas, tabulação e interpretação de dados, proporção, reta numérica, razão, regra de 3 e equação de primeiro grau. Aqui no Paraná, nós temos um documento chamado Diretrizes Curriculares de Gênero e Diversidade Sexual. Esse documento, publicado pela Secretaria do Estado da Educação do Paraná, ele está na versão preliminar desde 2010, nós estamos em 2022, e desde então não tem atualizações. Ele foi dividido e organizado em 10 capítulos, aos quais 2 deles ainda estão em construção. Então, quando você vai lá no site da SED e você abre o documento, tem alguns capítulos que estão completos, mas outros que estão com parênteses escrito ainda em construção. Os capítulos, né, que tratam sobre a história e o feminismo da educação escolar, a história e a importância da educação sexual, por que e como discutir gênero e sexualidade na escola, a importância da teoria queer nos debates escolares, por que e como combater as formas de preconceito na escola, como a homofobia, o sexismo e o machismo, além de trazer sugestões de como abordar esses assuntos e de como inseri-los no planejamento e documentos escolares. Então, vamos começar pela primeira matemática aqui que eu trouxe para vocês, a Hipátia de Alexandria. Kate, eu não sei onde fica Alexandria. Fica aqui, Alexandria fica no Egito, né, que é o continente africano, Egito aqui. Kate, não faço ideia, nunca ouvi falar. Olha que bonitinha aqui a cidade. Mas sabe quem que era também de Alexandria, que deu aula na mesma universidade que a Hipátia? Alguns nomezinhos conhecidos como Arquimedes, Eratóstenes, Euclides e Heron, que também eram matemáticos, também deram aula no mesmo lugar que ela. Então vamos conhecer um pouquinho mais. Então ela nasceu por volta de 350 d.C. Alguns autores dizem que é 355 ou 370 d.C. Não tem uma
uma precisão sobre isso, porque aconteceram muitas tragédias nessa época e muitos documentos foram perdidos. E acredita-se que ela viveu até 415 depois de Cristo. O contexto da época é que o cristianismo ele estava em ascensão, então ele estava expandindo, mas a religião predominante até aquele momento era o paganismo. Para quem não sabe, o paganismo acredita em vários deuses, o cristianismo acredita em um deus só, e o cristianismo estava em ascensão e tinha muitos atritos sobre isso. Ainda na época, era comum que as mulheres se dedicassem a atividades domésticas, cozinhar e cuidar de pessoas doentes. Alguns autores dizem que ela era filha do matemático Theon, outros dizem que ela era filha do bibliotecário da Universidade de Alexandria, o que fez que ela tivesse contatos com os livros e conseguisse aprender sozinha ou com a ajuda do seu pai, né? Novamente, depende do autor, da forma que é abordada. Ela ela aprendeu matemática, astronomia e filosofia, que na época era considerada a ciência da época. Na Universidade de Alexandria, ela lecionou filosofia, astronomia, geometria e álgebra, e era de forma muito didática, de forma muito educativa, né, de uma forma empática. Os autores mencionam ela como uma ótima oradora, ela sabia fazer boas palestras. E por conta disso, ela foi a primeira mulher matemática documentada na história. E as suas contribuições foram tão grandes, tão relevantes para a época, que ela tornou Alexandria muito bem renomada, ela tornou uma magnífica cidade, a ponto de rivalizar com Atenas. O que isso significa para a gente? Aquele momento que a gente está na escola, né, aprendendo sobre Roma e Atenas, se não fosse perdido muita coisa, né, que eu vou mostrar para vocês que houve um conflito, nós aprenderíamos sobre Alexandria tanto quanto nós estudamos Atenas e Roma na escola. Mas aconteceu um conflito posteriormente, então a Biblioteca de Alexandria ela contava com mais de 500 mil livros que ela pôde ter acesso na época. Ela foi conhecida por resolver muitos problemas, pela criação do hidrômetro e por estudar o matemático Diofante. Ela criou um enigma. O hidrômetro é aquele registro da água que fica lá na frente da nossa casa, sabe? Esse é o hidrômetro. E por ter essa didática, esse contato com a matemática muito facilmente, ela era vista como entrave, porque ela ensinava de conceitos filosóficos e matemática e o contra-ensinamento da igreja. E ela era muito amiga do governador Orestes, né? E o bispo da cidade dela orientou um amigo para ir dar uma espiadinha na sinagoga. Então, os judeus, eles ficaram incomodados, eles reclamaram para Orestes puniu esse rapaz, e o Cirilo, muito revoltado, que era o bispo, mandou atacar a cidade, né? Ele, como vingança, atacou a cidade, e aí eles intimaram a Hipátia, né? Eles chegaram na Hipátia: você aceita o cristianismo? Dá um beijinho aqui no crucifixo. E ela falou não. Então, ela foi caçada por cristãos, né? Foi quando teve o ataque à Biblioteca de Alexandria. Então, ela foi intimada. E tem duas versões da história, né? A versão mais pesada eu não contei para os alunos, eu contei uma versão mais soft, que ela foi apedrejada pelos cristãos. Mas outros autores dizem que ela foi arrastada pela carroça. Ela negou a aceitação de Cristo, né? Ela não aceitou o cristianismo. Então, ela foi arrastada pela carroça, ela foi despida na praça pública, ela foi espancada com conchas pontudas, desmembrada e queimada. Então, ela foi considerada uma bruxa, né? Uma mulher que entende matemática naquela época, bruxa, foi assassinada por cristãos. Sua morte foi considerada como o fim do mundo clássico. Essa parte mais pesada, né, de terror não foi apresentada aos estudantes, foi apresentado como apedrejada. Então, o que aconteceu? A universidade foi saqueada, queimada, os templos pagãos, né, foram demolidos. Os intelectuais, os artistas deixaram Alexandria, porque Alexandria era uma cidade que estudava muito, ficou muito renomada, então muita gente deixou a cidade. E, além disso, Cirilo, o bispo, ficou conhecido como santo. Então, esse momento foi muito importante
para a religião porque separou a era clássica do paganismo do cristianismo. Então, algumas perguntas que foram feitas aos estudantes no ano de 2017, por exemplo, qual era a sua importância? Então, uma das respostas, eu gostaria de dizer que as respostas eu copiei na íntegra, respeitando letra maiúscula, vírgula, pontuação, deixei do jeitinho que eles escreveram. Então, uma resposta do Gil foi: era importante para a sociedade geral para mudar o modo de como eram vistas as mulheres. Outra pergunta feita a eles: como era visto o papel da mulher naquela época e atualmente? Como escrava, tinha que trabalhar e não ter nenhuma outra profissão. Atualmente, em algumas áreas, profissões existem mais homens, pois são mais valorizados. Preconceito, não podiam, eram donas de casa. As mulheres não eram tão valorizadas, atualmente são mais. A proposta de matemática era um enigma de Diofante que a Hipátia tinha criado e aborda sobre a cada etapa da vida dele, dá para transformar em uma expressão matemática. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas está feita a lápis. Eu escrevi aqui do ladinho digitado. E somando tudo, é como se fosse a trajetória da vida dele. Aqui, por exemplo, a parte da infância, da adolescência, né, o matrimônio. Então, cada parte da vida dele foi transformada em uma equaçãozinha. Infelizmente, essa atividade ficou muito longa e os alunos não conseguiram concluir. Mas foi uma forma de... Eu peguei uma partezinha da história dela e foi abordado o conteúdo de equações de matemática. A próxima matemática que eu vou apresentar para vocês é a Gabrielle du Châtelet. A história dela, a proposta dela eu apresentei no ano de 2019, durante uma residência pedagógica. Ela é parisiense, para quem não sabe, Paris fica aqui na França. Bem bonitinha, perto de Londres, enfim. A Ucrânia está aqui da Rússia. E quem foi essa moça? Então, agora a gente está dando um salto bem grande, a gente está saindo lá de 415 depois de Cristo e pulando para 1706. Ela nasceu em 1706, século XVIII. Ela era filha de Gabrielle N. de Frulet e Louis Nicolas Le Tonnelier de Berthoud. Não sei se eu pronunciei certo, me desculpem. Mas como na época ainda, né, esperava-se que mulheres ainda não estudassem ciências, ainda eram proibidas. A mãe dela preferia que tivesse seguido os mesmos passos que ela, crescido no convento, ter aprendido sobre estado social e bordar. Então, quem que apoiou os estudos dela? O pai. E o pai deu uma educação em casa com professores de matemática, literatura, ciências, e ela também treinava esgrima e equitação. Na época, para variar, a educação das mulheres era negligenciada, elas mal sabiam escrever o próprio nome, e somente algumas pessoas muito nobres tinham acesso a esse tipo de educação. Então, aos 12 anos, ela já se apresentou muito talentosa, com N habilidades artísticas, esportivas, linguísticas, fluente em grego, latim, italiano, alemão, dançava, tocava cravo, cantava ópera, era atriz, jogava jogos de azar, enfim. A menina era puro talento aos 12 anos. E quando chegou aos 16, ela tinha que fazer uma escolha. Ou ela ia para o convento, ou ela casava. Então, ela escolheu casar aos 16 anos, porque com o casamento, ela teria a possibilidade de continuar a estudar. Então, ela casou com Florent Claude du Châtelet, que mais tarde, né, ele se tornou governador da cidade onde eles moraram, Semur-en-Auxois. Eu não sei falar para francês, me desculpe. E muito interessante na época que, embora eles tenham se casado e eles tiveram 3 filhos juntos, eles mantinham acordos de relações extras conjugais, porque eles casavam para manter a herança da família, né, as finanças da família, mas cada um tinha seus namoradinhos ali. E então, por conta disso, das relações conjugais comuns, aos 27 anos, ela namorou Maupertuis, que apresentou a ela o princípio matemática de Newton. Então, o que acontecia? Na época era muito comum os cientistas, né, astrônomos, físicos, matemáticos se encontrarem em cafés para discutir esses assuntos, mas as mulheres não poderiam entrar. E o que ela fez? Alguns autores dizem que foi uma vez, outros dizem que era recorrente, depende do autor, né? Dizem que ela se vestiu de homem para entrar no café Graduat, né? Como uma forma de protesto, enfim, para poder participar dessas reuniões.
Obviamente que ela ficou mal vista ali para o momento, foi expulsa, etc. Mais tarde, em 1734, ela namora com Voltaire. Inclusive, alguns autores reconhecem a Gabrielle Emily como amante de Voltaire. Então, né, de novo, a visão de que ela é uma submissa de um homem. Mas não, aqui nós vamos enfatizá-la. Ela tem um nome, o nome dela é Gabrielle Emily, e ela namorou Voltaire, e o Voltaire, ele não conhecia o Príncipe. Eles vão morar no castelo de Cirey, porque em Paris não era permitido o estudo de ciências e nem questionar a igreja. Então ela apresenta o princípio para ele e eles refazem muitos experimentos, né? Eles leem juntos, eles interpretam, analisam cálculos, eles refazem experimentos como sobre a decomposição da luz, que o Newton descreve, e a construção de um telescópio. E esses estudos foram muito importantes para desmistificar a mitologia de Descartes, que era o que estava, digamos assim, na moda, que era unanimidade. Então, eles fizeram com que esse conhecimento viesse à tona, né? Então, eles estudaram muito juntos, e durante o dia, a Emily e o Voltaire faziam um artigo sobre a natureza da luz, e à noite ela fazia um artigo sozinha sobre o mesmo tema, né? A natureza da luz, do calor do fogo. Nenhum deles recebeu prêmio, né? Não ganharam esse concurso, mas os dois receberam menções honrosas. Então, de novo, né? A grandiosidade disso. Mulheres não podiam estudar e mesmo assim ela conseguiu uma menção honrosa, o quanto isso é grande. Entre outras publicações, ela publicou as Instituições da Física e o Discurso sobre a Felicidade. Esse discurso sobre a felicidade, depois que ela terminou com Voltaire, ela ficou de coração partido e não chegou a ser exatamente publicado, mas ela fala muito sobre a importância das mulheres estudarem, né? Como os homens, tem uma fala muito boa dela que ela diz, como os homens têm muitas vitórias, muitas glórias e conquistam muitos espaços, a felicidade real de uma mulher está dentro dos estudos. É bem bonito e muito interessante. Mas o que ela ficou mais conhecida foi quando ela começou a tradução do Princípio Matemática do latim para francês. Ela traduziu, ela desvendou cálculos, checou passagens, fez observações e comentários. Então, ela acreditava num misticismo que o princípio tinha alguma mensagem secreta, mas ia demorar muito tempo para ela desvendar. Ela estava grávida e ela começou a ter premonições e ela almejava terminar a tradução antes de dar à luz, porque ela sabia que as chances dela sobreviver eram pequenas. Então, em 1749, ela concluiu a sua obra e enviou ao diretor da livraria para registrar. 3 dias depois, ela deu à luz a uma menina, né? Então, ela entregou a tradução. 3 dias depois, nasceu a filha e uma semana depois as duas faleceram por conta de uma infecção no parto. E olha só que curioso, sua obra foi publicada apenas 10 anos depois, mas o reconhecimento surgiu apenas no século XX e ela é do século XVIII. Então, o tempo que levou para ser reconhecido. Então, algumas perguntas sobre a história dela feitas aos alunos. Naquela época, as mulheres eram impedidas de entrar em certos lugares. E como é atualmente? Alguns lugares ainda impedem, mas poucos. Bom, às vezes sim, mas mudou muito. Pelo menos agora elas não são impedidas de estudar. Agora podemos ir em vários lugares, apesar de ainda ter preconceito. Mudou. As mulheres são tratadas com mais respeito. Então, lembrando que essa aqui foram algumas respostas de alunos, né, no ano de 2019. Outra pergunta: que ações podemos tomar para combater, evitar ou diminuir esses tratamentos diferenciados para homens e mulheres? Primeira resposta: usar a mídia para divulgar que a mulher é a mesma coisa que o homem e que ela é importante também. Segunda: tratar todos igualmente, seja homem, mulher ou outro gênero. Respeito. Terceira: lutar para conseguirmos nossos direitos e mostrar a todos o que somos capazes. E por fim, nós temos que respeitar a vontade de cada um e parar com preconceito. Então, a parte matemática, eu fiz um ganchinho com outro texto, que eu trouxe um textinho do IBGE e eu estabeleci a seguinte relação, né? Tá aqui em cima o
o linkzinho, né? Eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu escrevi aqui embaixo, vou ler para vocês. Então, eu trouxe um paralelo com a nossa cotidiano atual. Lemos um pouco sobre a relação da mulher com a educação e com o trabalho durante o século XVIII. Mas como é agora? Quantas horas homens e mulheres trabalham por semana? Quanto recebem de salário? Leia os textos abaixo da Folha de São Paulo e da agência IBGE Notícia, responda as perguntas e converse com os colegas. Então, esse primeiro texto aqui, ele fala sobre as horas trabalhadas em atividades domésticas. Então, as mulheres chegam a trabalhar, a fazeres domésticos 21,3 horas e os homens semanais, e os homens trabalham 10,8 horas semanais. Então, esse texto do IBGE aqui, ele diz que, né, nos mostra matematicamente que as mulheres trabalham quase o dobro que os homens em atividades domésticas. E esse textinho aqui comenta sobre o salário de profissionais da trabalhadores domésticos, né? Então, a média salarial que mostra que é 1.245, quanto os homens, o trabalhador doméstico homem recebe 1.019 e a mulher recebe 846, mesma atividade. Então, foi abordado sobre isso e a partir disso foi feita algumas perguntas de proporção e de porcentagem. Conforme o texto acima, qual a proporção entre horas dedicadas em afazeres domésticos entre homens e mulheres no ano de 2018? Considere a média salarial do trabalho assinado em carteira. As trabalhadoras domésticas recebem abaixo ou acima? Quantos por cento? E os trabalhadores domésticos? Acima ou abaixo? Quantos por cento? Hoje eu penso que eu faria essa atividade, a parte de matemática diferente. Eu não utilizaria esse texto do IBGE sobre atividades domésticas, eu traria algum texto sobre a presença de mulheres na universidade. Eu acho que faria mais sentido com a história da Gabrielle Earle, né? Então, tendo em vista que elas não podiam entrar na universidade para estudar, então talvez um textinho sobre a presença de mulheres na universidade atualmente, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas mais de 90% do curso de engenharia mecânica, por exemplo, são só homens. Isso é um dado recente, se não me engano, 2015, mas estou a confirmar, se vocês quiserem. Então, ou até trabalhar porcentagem dentro das próprias salas deles. Seria muito legal ver eles contando quantos meninos e meninas têm e eles encontrarem a porcentagem. Então, essa atividade que eu já faria diferente atualmente. A próxima matemática que eu vou mostrar para vocês é a da Lovelace. Então, a Ada Lovelace, ela nasceu em Londres, na Inglaterra, né? Então, nós estamos pulando agora lá para 1815. Então, a gente começou lá em 350 depois de Cristo, depois fomos para 1700, e agora estamos em 1815, século XIX, em Londres. Ela foi filha do George Gordon Byron e da Anne Isabella Milbank. Então, o pai dela também é conhecido como Lord Byron. O pai dela era um poeta muito influente, muito conhecido na época, e a sua mãe era conhecida como Annabella Byron. O que eu gostaria de chamar a atenção? Todas elas, as três apresentadas até agora, foram filhas de pessoas influentes, né, em altos cargos da sociedade. Então, eram aristocratas, todas elas. Em particular, a Gabrielle Earle e a Ada, elas eram mulheres da Europa, né, que viviam na Europa, tirando a Hipátia a primeira. Então, o pai da Ada era uma pessoa extremamente desagradável. Eu não sei se vocês usam essa expressão aí de baixinho invocado, mas basicamente ele era um baixinho invocado porque ele era um rapaz mais baixinho e ele também tinha uma perna um pouco menor que a outra. E ele era muito estressado, assim, ele era extremamente violento, essa é a palavra, porque o fato dele ter um pouquinho a perna um pouco menor que a outra e incomodava ele. Então ele era grosseiro, violento, alcoólatra, dependente químico, carregava consigo 2 pistolas, uma adaga e um frasco de drogas. Então uma pessoa muito agressiva. Para vocês terem ideia como que aconteceu, foi arranjado. O Lord Byron, ele estava se interessando por uma conhecida da família da mãe dela,
que era casada. Aí a tia da Annabella interviu, né? Porque, poxa, o rapaz está indo ficar com uma mulher casada e falou assim: olha, a minha sobrinha Annabella tá solteira, ela é estudiosa, bonita, etc. Você não tá afim de conhecer ela melhor? Aí ele fez, assim, uma frescura, mas ela insistiu muito, porque, né, ele tava querendo ficar com a mulher casada, aí ele topou. Mas o casamento foi, assim, empurrado, ele não deu valorização, ele chegou atrasado, foi adiado várias vezes. Aí quando eles começaram o casamento, ele mal durou um ano, porque ele começou a trair a mãe da Ada com a meia-irmã dela. Alguns autores dizem que é minha irmã, outros dizem que é uma secretária muito próxima. Mas, enfim, o fato é que ela foi embora, né? Obviamente, deixou ele lá, então ela estava grávida, a Annabella estava grávida da Ada, e a Ada acabou sendo criada por governantas, babás e pela avó também. Então, assim como a Gabrielle Emily, ela foi educada em casa, só que a Ada tinha a saúde muito frágil e debilitada. Ela tinha dor de cabeça, aos 3 anos pegou sarampo, a ponto de ficar em cama e não conseguir andar. E somente aos 15 anos ela conseguiu voltar a andar de muletas. A mãe dela adoeceu e foi embora do país. Ela ficou fora por muito tempo e, por saudade da mãe, ela queria conseguir voar. Então a Ada começou a estudar sobre máquinas voadoras, entre aspas, né, porque acredito que não existia avião na época, e sobre a anatomia de pássaros também. Nessa educação em casa, ela conseguiu professores particulares muito renomados, como Auguste de Morgan, Mary Somerville e Michael Faraday. Então, um belo dia, a Mary Somerville, que foi uma das professoras dela, levou ela num evento da alta sociedade, que tinha muitos cientistas chiques, um jantar extremamente glamuroso. E foi em 1833 que ela conheceu Charles Babbage, que era um cientista bem mais velho que ela, professor de matemática. Eles ficaram muito amigos, muito próximos, mesmo ela sendo extremamente nova, eles estudavam muito juntos. E aos 19 anos, né, nesse contexto, ela se casou com William King, as quais tiveram 4 filhos, e que mais tarde ele foi nomeado como Conde de Lovelace. Até por isso que ela ganhou o título de Condessa de Lovelace mais tarde. Então a Ada, ela pode ser reconhecida também como Condessa de Lovelace por conta disso. Então, 9 anos depois que eles se conheceram, o Babbage ele fez uma palestra na Itália sobre os resultados sobre a máquina analítica, que ele nunca construiu, na verdade. Ele não chegou a construir a máquina analítica. E quem estava fazendo anotações sobre a palestra dele era um segundo, chamado Luigi Menabrea, em francês. E um terceiro cientista perguntou a Ada se ela gostaria de traduzir do francês para o inglês. Ela não apenas traduziu, mas ela também acrescentou várias notas de rodapé, raciocínios e desenvolveu programas para a máquina. E foi assim que a Ada se tornou não apenas a primeira mulher, mas a primeira programadora da história. O seu trabalho levou 9 meses para ficar pronto. Ele ficou tão bem feito, tão rico, que ela triplicou o tamanho do artigo original. Infelizmente, aos 36 anos, a Ada Lovelace morreu vítima de câncer no útero. Ela foi sepultada e enterrada em Nottingham, do lado do seu pai, que ela nunca conheceu. Então, quando ela nasceu, ela nem chegou a conhecer o pai, ele já tinha ido embora. Então, algumas perguntas feitas aos alunos. Na sua opinião, era comum mulheres estudarem na área de ciências durante o século XIX? Não, porque não tinham interesse. Não, já que existia preconceito contra as mulheres. Mulheres só podem trabalhar em casa, homens machistas não deixavam elas trabalharem. Não, só podiam trabalhar em casa. Uma segunda próxima pergunta. Passaram-se quase um século para as descobertas de Ada Lovelace fossem divulgadas. Que motivos poderiam causar esse atraso? Então, as contribuições de Ada só foram surgidas em um evento de computação 100 anos depois, e ela também recebeu uma homenagem póstuma. Então, ela recebeu uma homenagem depois que ela morreu, e existe uma programação chamada Ada em homenagem dela. Então, tinha essa curiosidade no texto deles,
Passaram-se quase um século para que fossem divulgados. Que motivos poderiam causar esse atraso? Algumas respostas. Pela morte dela, pois ela era mulher, e as mulheres não eram consideradas, porque ela não buscava reconhecimento, por isso não tinha importância com a fama. E a quarta resposta, pela falta de comunicação, não tinha internet. Então, são algumas respostas que eu selecionei para mostrar para vocês. E a proposta de matemática que eu fiz para eles, essa moça cientista foi a primeira programadora mulher. Que proposta que eu fiz para eles? De programação. Então, em sala de aula, eu levei os tablets que tinham no laboratório de ensino da matemática, eles puderam trabalhar com a programação no Scratch Junior, que é uma programação em blocos. E eles tinham questões de cálculo e questões de programação. As questões de cálculo eram expressões numéricas, as quais eles chegavam no resultado e eles tinham que aplicar no Scratch e ver o movimento da personagem. Então, eu dei uma breve orientação, né, de como fazer a montagem da programação, e eles tinham que colocar esses valores e ver o movimento da personagem, né? Então, por exemplo, esse aqui, talvez não dê para ver, quando os valores eram positivos, iam para a direita e subia. Quando os valores eram negativos, fazia o movimento oposto. E aqui a programação 2, quando os números eram positivos, ia para a esquerda e descia, e quando oposto, fazia o movimento contrário. Eles também tiveram um momento para desbravar, então esses aqui são alguns prints deles desbravando o aplicativo, né? Infelizmente eles estavam um pouco lentos, acredito que se tivesse uma qualidade melhor, teria fluído muito melhor as aulas. E eles gostaram tanto da dinâmica de ter sido o primeiro contato com a história da matemática, com o tablet, que na época eu era professora de robótica, eu trabalhava com programação com Lego, e eles me pediram um passeio na escola de robótica aqui em Curitiba, chamada Robot Education. Então, essa aqui é a turma do 7º ano A. Então, uma curiosidadezinha aqui, tinha um estudante cadeirante nessa turma, tinha um estudante com autismo, e tinha uma estudante com atraso cognitivo que ficou somente o primeiro semestre, que mais tarde a gente descobriu que ela sofreu abuso sexual na residência, na moradia que ela vivia, e não era um coletivo, né? E a segunda turma, o 7º ano B, aqui a gente já está no espaço da Robot, o material de Lego na mesa, enfim, foi super produtivo, né? Eles amaram. Enfim, foi incrível. E essa foi uma parte do meu TCC que eu não esperava, foi um pedido deles. Outra coisa que um dos estudantes do 7º ano B me entregou esse brinquedo, né, essa montagem, esse experimento, partindo dele mesmo. Ele falou que era um presente para mim, batizou ele de Black Bo, feito de tampinhas, né, de garrafa, de fios, enfim, e falou que ele construiu junto com a avó dele. E no momento que ele entregou para mim, ele disse que ia levar para casa para deixar mais bonito e depois ia entregar para mim. Porém, nunca mais apareceu. Enfim, eu tirei a foto, deu para registrar em julho de 2019, depois do passeio. Aqui agora, outras propostas. Essa aqui foi uma amiga minha, Evelyn Pedroso, que elaborou, ela fez esses cards de algumas matemáticas, e no ensino médio ela trabalhou conjuntos. Então, eu gosto muito, eu achei super legal essa proposta. Esse aqui é um filme chamado Alexandria ou Ágora, tem esses dois nomes do filme, ele está disponível no YouTube. Assista esse filme, conta a história da Hipátia, mostra o conflito religioso entre pagãos e cristãos, mostra questões políticas, enfim, ele é muito rico e tem, acho que, legendado no YouTube, é de 2009. Também tem o vídeo da Gabrielle Emily, ele é um pouco mais curto, de quase 13 minutos, mostra ela fazendo alguns experimentos, né, ela sendo super... como se ela fosse popular ali no grupo daqueles cientistas, ela era ouvida, né, mas eu acho que ela era ouvida por ser rica mesmo. Esse é um vídeo bem mais curtinho sobre a Ada, uma série de curtas que o Fantástico fez, tem 1 minuto e 16, conta bem brevemente sobre a Ada Lovelace. Esse aqui é um Polifonia Podcast, é um podcast da UTFPR, eu não tenho certeza se ele está ativo ainda, mas eles têm um Instagram, eles me convidaram para fazer um podcast, né? Eu também convido nesse podcast a minha orientadora, a Luciana, e a professora Nancy, que discutem junto comigo, bem legal também.
Talvez vocês conheçam ela, matemaníaca. Ela já veio aqui no J3M da Universidade Federal do Paraná, e nesse videozinho, também não muito longo, ela apresenta brevemente sobre a história de 6 matemáticas. Esses aqui são alguns livros produzidos pela professora Linda Mir Salete Casagrande. Ela é professora aposentada da UTF-PR, mas ela está produzindo esses livros infantos juvenis, e eu acho isso de uma necessidade extremamente importante e grande. Hoje, se eu fosse fazer uma proposta para o ensino básico, com certeza eu tentaria trabalhar esses livros infantos juvenis, porque o contato da língua é muito importante mesmo, para ser acessível para eles. Do mesmo modo que a professora Silvia Amélia Bin, também da UTFPR, publicou esse livro de Infanto Juvenil sobre a Ada Lovelace. Só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a Medina Marques, ela foi a primeira engenheira formada no Brasil e foi aqui na UFPR, né, aqui no Paraná, se não me engano. Aqui são algumas das minhas referências, principalmente o meu TCC. E muito obrigada a todas e todos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessas possibilidades. Me desculpem ficar em cima do tempo. Eu planejava fazer menor tempo. Enfim, eu fico aí à disposição para tirar possíveis dúvidas, comentários. Enfim. Nossa, Kifi, foi fantástico. O chat bombou ali, nem consegui acompanhar. Verdade, eu amei muito a tua palestra e gosto muito desse tema. Eu também queria parabenizar a tua palestra. Inclusive, eu me senti um pouco ignorante nesse assunto, porque tipo, eu conheço alguns nomes assim de cientistas e matemáticas, mas eu não conhecia nenhum dessas que tu citou. E também não sabia que tinham tão antigas, assim. Pensei que eram... conhecia nomes assim de pessoas mais atuais, assim, tipo 1800, 1900. Então, achei bem interessante. E, enquanto tu estavas falando no começo, eu peguei 2 livros, porque eu achei muito interessante de indicar, que o primeiro é da Bell Hooks, porque ela não é cientista, né? Ela é professora, né? Ela faleceu esse ano, acho, faz pouco tempo. E acho que não é só nesse livro, esse aqui é o Ensinando Pensamento Crítico, mas ela, tipo, fala mais de educação, só que ela fala sobre a experiência dela na academia. Então, eu acho interessante que, tipo, ela era uma mulher negra, então ela traz um pouco da experiência dela, né? E outro livro que eu trouxe, que eu pensei, quando estava falando, é a História da Matemática, que é da Tatiana Roque. Sinceramente, eu não sei se ela traz nomes de matemáticas ou cientistas, mas eu achei interessante indicar, porque é uma pesquisadora brasileira e que fala sobre história da matemática, e é um livro muito massa também. Não li ele inteiro, mas é muito massa o que eu li. Então, fica indicações. E, mais uma vez, obrigada pela palestra. Achei muito incrível as coisas que tu trouxe e as atividades que tu propôs também em sala. Achei bem massa. Parabéns. Muito obrigada. Me desculpem se ficou super corrido. Foram alguns recortes apenas. Enfim, não sei se tem alguma pergunta no chat que eu não tenha visto, me perdoem. Enfim, isso foram atividades propostas durante o meu estágio obrigatório. E Obrigada, Mônica. O Bini fala muito de você, Mônica, então um beijo para você. Foi durante o meu estágio obrigatório e o residência, né? Então a gente, por exemplo, ontem eu me dei por conta que eu nunca vou poder jogar essas atividades fora. E elas são de 2019, então o tempo aí que eu posso usar elas, né? Enfim, espero ter contribuído de alguma forma, ter dado ideias, né? Eu não quero dizer assim que é uma receita pronta. Não, a gente vai lendo, a gente vai conhecendo. A ideia por exemplo, a minha amiga Evelyn, ela pensou no jogo de cartas. Eu não pensei nisso, entende? Eu trabalhei mais com textos com eles mesmo. Era uma atividade bem simples, enfim, com texto e as perguntinhas em seguida. Fala bem sim, Mônica. Fala super bem. Do Samuel também. Não sei se ele tá aí, mas um beijo pro Samuel também. Desse livro da Tatiana Roque, Isa, eu cheguei a estudar ele, mas eu também não me lembro, não se menciona mulheres, mas enfim, estudar sobre mulheres em matemática
É bem difícil, assim, no sentido de tem muito material, tem pouco material e o material que tem ele é repetido. Então, e às vezes não tem fonte, sabe? É bem complicado. Então eu acabo conseguindo conteúdo, coisas que não são brasileiras, assim, às vezes, por exemplo, da Gabriela Emily, eu tive que ir no site da Universidade de Paris, alguma coisa assim. Então é bem é um pouco mais distante, é um pouco mais inacessível. É um pouco triste isso também. Inclusive, o da Hipátia, por exemplo, até surgiu uma coisa que eu não consegui entender, por exemplo. Eu encontrei um artigo e aquele artigo não estava mais disponível. Então, além de ter pouco conteúdo, é excluído ao longo do tempo. Também não consigo entender, entende? Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia encontrar outros mais recentes, um pouco mais detalhados. Então, é um pouco desse... são achados, né? Achados. Sim, é importante também, por exemplo, tu teve esse trabalho de ir atrás dessas fontes e de compartilhar aqui, então acho que tem isso também, né? Essa coisa de compartilhar também, que é importante. Ah, dos livros da Linda Mir, eu tenho eles aqui, alguns exemplares, eles são as coisinhas mais fofas do mundo. Então, olha, quando eu falei sobre linguagem, né, ser infanto-juvenil é muito importante para ser acessível para eles. Então, eu fiz, por exemplo, eu apresentei um pedaço de um artigo que já existia, né, para eles, mas a linguagem, nossa, eles me perguntavam assim, cada minuto o que significava aquilo, né? Ficava muito complexo. Então, eu eu evidenciei bastante isso porque faz diferença, faz muita diferença. Às vezes a gente acha que não, mas são bem bons. Pois é, a Sophie Germain está na minha lista aí para estudar. Hoje no mestrado eu vou dar continuidade aos estudos de mulheres matemáticas. A professora Elisângela, eu acho que não sei se está aí ainda. Chegou a entrar, acho que ela está. Que ela é minha orientadora, e eu tenho o intuito de estudar sobre outras duas cientistas, que é a Wang Zhenyi. Oi, professora, tudo bom? A Wang Zhenyi, que é uma matemática chinesa, e a Catherine Johnson. A Catherine Johnson é uma matemática negra norte-americana, então eu peguei de regiões bem diferentes dessas três que eu apresentei para vocês, justamente com esse intuito de trabalhar de regiões diferentes. E a Wang Zhenyi, ela tem poucas fontes sobre ela, porque o que tudo indica, ela foi a única matemática da dinastia Qing, tem poucas informações, mas a Catherine Johnson, ela é um pouco mais recente, ela é do século XXI, por exemplo, ela morreu em 2018, ela viveu quase 100 anos, se não me engano, e ela foi uma das principais responsáveis de fazer o homem chegar à Lua. Ela traçou as fórmulas matemáticas do Apollo 11. Então, ela foi a primeira mulher negra a ter um artigo da NASA como mulher negra, assim. Então, eu pretendo dar continuidade agora sobre elas também, tentar trabalhar modelagem, história da matemática. Enfim, quando eu tiver mais profundidade, já estarei disponível para falar novamente com vocês, mas ainda tem que me dar um tempinho mais. Não, eu queria só perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Você disse que essa tua pesquisa é ligada com o teu material de mestrado, né? Você ainda vai fazer, né? Esse é o mestrado que eu estou fazendo, é isso, né? Tá, o que eu apresentei? Não, essa pesquisa você falou da história das mulheres na matemática, que vai ser ligada com o mestrado que você está fazendo, é isso? Isso, eu pretendo continuar. Uhum. Mas eu fiquei curioso, você se graduou em matemática, bacharelado, licenciatura, ou foi uma engenharia, ou algum outro curso ligado com a exata? Eu sou formada em licenciatura em matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui de Curitiba.
e agora eu estou no mestrado em Educação e Ciências em Matemática da Universidade Federal do Paraná. Eu sou orientanda da professora Elisângela Campos. Então, é porque eu só queria ter uma ideia de qual lugar que você assim, se graduou para ver que te incentivou a fazer esse tipo de coisa, da onde você foi, da matemática ou da engenharia, porque você falou das duas coisas, eu fiquei confuso. Não, eu só mencionei alguns livros de mulheres, enfim, que foi a parte final, mas o meu foco é continuar em História de Mulheres Matemática, mas para apresentar no ensino básico, por isso em Educação e Matemática. Então, eu só... Não sei se eu consegui esclarecer. Porque teve um outro caso de uma... eu acho que teve... Acho que a Samara, né, que veio da engenharia, que depois saiu, era engenharia química, né? Que depois foi para licenciatura, não foi? Por isso que eu fiquei perguntando também se era uma situação parecida. É uma outra pessoa que tinha se apresentado no outro dia, desculpa. Ah, sim, não. Nunca cheguei a entrar numa engenharia. Acho que nem disciplina com engenharia eu fiz. Tá bom, então só fiquei curioso, desculpa. Sem problemas. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, manifeste-se. Se não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer de novo a Kate pelo interesse e pela disponibilidade, né? Acho que a Elisângela levantou a mão, se quiser abrir o áudio ou fazer a pergunta no chat. Porque a primeira vez que eu uso esse aplicativo assim para conferência, eventos, e aí é meio tudo novo. Eu só queria fazer um comentário sobre a palestra, né, sobre a importância de trabalharmos essa temática. E eu sempre me empolgo quando eu vejo palestras voltadas com a temática de mulheres na matemática. Eu sou aluna do IFMA Campus Buriticupu, Maranhão, ensino médio, e eu tenho esse encanto assim, pela matemática e eu sempre gostei de participar de eventos com a temática. Durante o meu ensino básico, eu tive um contato assim com a matemática e eu não me sentia muito representada. Eu nunca tive, até agora no meu ensino médio, eu nunca tive uma professora de matemática, uma professora de matemática mulher, sabe? E a gente vê nitidamente essa, como é que eu posso dizer? Muitas vezes a gente não vê muitas mulheres na matemática e a gente sente, porque quando a gente não vê as mulheres nesse espaço, a gente muitas vezes acha que isso não é pra gente. E eu lembro que eu sempre gosto de citar esse exemplo quando eu participo desses eventos, é que muitas vezes a gente, quando a gente não trata dessas temáticas, muitas vezes a gente esquece de grandes mulheres que marcaram essa ciência. Então, eu sempre costumei participar de jornadas matemáticas que a minha escola fazia, e durante essa jornada, eu participei de uma jornada matemática durante 3 anos. E as equipes, acho que durante esses 3 anos a gente teve umas 150 equipes. E nenhuma dessas equipes foram representadas por matemática mulher. E eu era do ensino fundamental, eu não conseguia perceber essa ausência. E o mais impressionante é que isso não era colocado como um problema, sabe? Não era colocado como um problema. E, às vezes, a gente pensa porque que a gente sabe que as mulheres sempre estiveram produzindo, que as mulheres sempre estiveram produzindo conhecimento, mas a gente pensa muitas vezes que até hoje elas não continuam sendo apagadas no ensino, no ambiente acadêmico. E essas palestras, esses eventos, as mesas redondas, são importantes nesse sentido de abrir os nossos olhos, sabe? De notar essa ausência e de cobrar. E eu lembro que quando eu comecei a participar desses eventos, eu lembrava lá do meu ensino fundamental, olha, cara, a gente escrevia
comemorava o Dia da Matemática e a gente falava de matemáticas, a gente não falava por exemplo, a gente falava de Arthur Ávila, né? O brasileiro a ganhar o Nobel da Matemática, mas a gente não falava da primeira mulher a ganhar o Nobel da Matemática, a gente não falava da primeira mulher marinhense em matemática, porque eu sou do Maranhão. E às vezes a gente não vê essa representatividade. E por isso que eu acho muito importante esses eventos, com essa temática. Como que é seu nome? Desculpa. Elisângela? Elisângela. Elisângela, eu quero, primeira coisa, te parabenizar, assim, eu acho que você já tá fazendo história pela gente, porque uma mulher, uma menina, enfim, uma moça que já participa de eventos de matemática no ensino médio e ensino fundamental já é muito grande pra gente, tá? Eu no ensino fundamental, no ensino médio, nem pensava, eu só fazia Enem, eu tentava participar das Olimpíadas, mas o que você está fazendo é gigante. Eu acho que você realmente é uma inspiração. Olha, eu falo por nós. Eu acho que você está fazendo gigante. Você colocar isso, você está falando. Você tem uma colocação extremamente necessária e assim, a nível das nossas discussões também, tá? Você falou, se você não falasse que você era do ensino médio, não ia descobrir nunca. Porque, olha, realmente o seu ponto é extremamente relevante, um pouco chocante também de você nunca ter tido uma professora matemática, mas infelizmente acontece, não é ideal, mas acontece, mas eu quero que você se sinta sim representada, sim contemplada, sim bem-vinda, saiba que somos muitas, somos gigantes, e se você quiser, estamos sempre à disposição para a gente falar sobre mulheres na ciência, eu gosto muito. Enfim, tem gente aqui para te receber sim, e eu fico extremamente feliz que você já tenha tanto interesse desde cedo. Eu acho que a Elisângela só trouxe à luz, né, a necessidade realmente de levar para a escola, porque, assim, ainda tida a ideia que as discussões de gênero, discussões de gênero e de orientação sexual são pautas de mestrado, assim, da pós-graduação. Eu discordo disso, né? Eu acho que é extremamente necessário a gente levar para o ensino básico, conforme, obviamente, a faixa etária de cada um, né? A compreensão de cada um, o respeito de cada um, enfim, para não ficar muito distoante com a realidade, né? Porque nós estamos falando de crianças e adolescentes, então é possível fazer essa abordagem. Achei super bacana também que vocês abriram evento para ensino médio, isso foi espetacular para mim também, muito grande, muito gigante mesmo. Na verdade, foi aberto para qualquer pessoa. Ah, legal. A gente teve pessoas de várias situações que se inscreveram, assim. A gente achou bem legal também. E que bom que a Elisângela, eu acho que eu vi o nome dela em outros dias. Que bom que tu estava por aqui, é legal. Aproveitando o momento, né? Às vezes a gente que é da matemática, a gente não tem muita noção como é as outras áreas, mas tem uma menina na minha disciplina que ela foi, durante a graduação dela, ou mestrado, não lembro, ela foi responsável em organizar uma feira de ciências. Então, nossa, e aquilo despertou uma memória em mim. Nossa, eu acho que eu nunca tive uma feira de ciências durante a escola. É extremamente necessário, porque são nas feiras de ciências que a gente começa a contribuir com a formação de pesquisador nos alunos, né? A contribuir a diversidade de áreas, de profissões, de conhecimentos a eles. Então, por exemplo, eu como matemática nunca tinha pensado nisso, né? Nossa, uma feira de ciências, mas eu acho que ela era da biologia e aquilo é muito grande, né? Deve ser algo cotidiano para ela. Então, a feira de ciências ela vem com uma contribuição muito grande na escola, como formação do pesquisador, divulgação de conhecimento, produção de conhecimento, né? O interesse em profissões científicas e tecnológicas, tanto para meninos e meninas. Eu lembro que não tinha muito interesse. Assim, eu tinha interesse em participar vendo,
mas não interesse em estar do outro lado, assim, mostrando. Tipo, eu ia em todas que tinha no meu colégio, para assistir, para ver, para participar ali, mas estar do outro lado eu não ia. E hoje, se eu estivesse de novo lá, eu ia querer participar de tudo. Mudou completamente a caixinha, assim. Mas eu acho que é estar em meio científico, estar em meio de eventos, estar em meio de coisas que a gente tem que se propor a falar e propor a não só ouvir, aí a gente começa a ver que isso é bem importante. E para meninas, assim, eu acho que isso tem que ser desenvolvido também desde cedo, porque eu vejo mais nos garotos que nas meninas. Tipo, a gente parece que a gente tem que ouvir mais do que falar. E aí só agora que começa a desenvolver, assim, quando a gente realmente se propõe pela primeira vez a falar e daí pra frente vai. Sobre o interesse, agora falando da infância em específico, meninos e meninas, eu me ancorei muito na Lindamir e na Nancy, que elas discutem as relações de gênero na matemática e elas falam como é influente e importante ao desenvolvimento da criança com os brinquedos, né? A relação das crianças com os brinquedos. Então, a importância da gente tornar os brinquedos sem diferenciá-los, né? Este para meninos e meninas. Não, são os aviões, são as panelinhas, são os bichinhos para todos terem interesse em construir o carrinho, interesse em fazer comidinha para boneca, enfim, tem uma influência muito importante no crescimento da infância partindo dos brinquedos. O José colocou, né? Na escola que estudei era permitido, mas não havia muito incentivo para escolher a matemática, como a disciplina escolhida para a anual feira de ciência. O único incentivo era ter pouca concorrência. Olha que interessante, eu não sabia disso. Eu não sei aí em Santa Catarina, mas aqui em Curitiba, pelo menos, está muito em ascensão, assim, as escolas, principalmente as particulares, média, alta, é o ensino de robótica. Está crescendo um monte aqui. Não sei aí. Que daí. Nunca participei de uma feira de ciências. Pois é uma oportunidade de você instigar seus professores, Elisângela. Sério? Olha só. Tempos modernos, né? Esses eventos online. Sobre a robótica, Keif, eu acho que sim, mas acho que mais pela parte de programação. E na escolinha da minha irmã, tipo, escolinha não, que ela está no ensino médio, eu ainda vejo ela como. Começou só que mais para os novos, não para quem já está saindo, sabe? Começaram lá com as crianças e não com. E é bem fofinho, assim. E a minha amiga, ela fazia no EduCode e eu tô vendo que eles estão querendo, assim, abrir bastante, né? Então eu acho que aqui também tá ampliando bastante esse horizonte. Mas não sei em escolas públicas. Estou mais para vendas privadas, né? Sim, na pública eu não tive. Inclusive, esse passeio de robótica que eu apresentei para vocês, que eu trabalhava na Robot, eles não cobraram nada dos alunos, eles sabiam que as turmas eram do ensino público, a escola só tinha que se responsabilizar com o transporte e o lanche. No resto, nada foi cobrado. A Robot disponibilizou um dia inteiro para eles, totalmente gratuito, que eu achei super legal, né? O que faz todo sentido também. Eu tava tentando achar, mas eu não consegui achar rápido. Mas eu já vi eu sigo a Secretaria do Estado de Santa Catarina e às vezes aparece assim algumas postagens assim de robótica nas escolas. E é bem interessante porque normalmente a gente tem exemplo de colégios particulares, né? E daí, normalmente, às vezes eu vejo assim, né, nas escolas estaduais aqui, que eles postam. Eu não fazia ideia. Vou até ver depois. O José e o Carlos estão comentando, né? O José disse: onde estudei, o que era a escolha popular era biologia, química ou o famoso vulcão de geografia.
Ah, porque matemática é. O que a gente vai fazer de experimento de matemática? Você não sabia que matemática é só continha, José? Tô brincando, tá, gente? Ô, Carlos, nas públicas que eu passei como professor, a única que dava para tentar propor algo era o colégio de aplicação da UFSC. Gente, vocês não têm ideia. Como é que eu posso dizer? Que eu admiro ao colégio de aplicação de vocês, porque não tem aqui no Paraná. Eu acho um absurdo, porque nós temos licenciaturas. E aí eu só fico babando o ovo de longe de vocês, tá? Eu acho maravilhoso. Nem conhecia que existia isso. Fiquei sabendo porque o Bini me contou. Incrível demais, olha. Aproveitem, viu? Eu consegui propor geometria espacial com óculos de realidade virtual. Nossa, parabéns, viu?